Os Diamantes Fatídicos, capítulo 9, Ocorrências Inesperadas, livro 1º. O doutor Henrique, após a breve conversa com o genro debilitado, chegou em casa eufórico, mais do que era habitualmente, e explicou à esposa o que acontecera, igualmente para o seu júbilo. Nossas preces foram ouvidas, redarguiu a gentil senhora. Ademais, teremos menos preocupações com o negócio, pois que o sabemos próspero, neste caso, tendo-se em vista que a família Rodrigues conseguiu a independência econômica anelada trabalhando arduamente na indústria metalúrgica ora à disposição. Confio que, sendo autêntico o desejo de Manolo, poderemos investir as nossas economias confiantes, com os olhos postos no futuro. Participando da alegria dos genitores, Júlio inquiriu de boa mente: que fará Manolo se transferir a sua fonte de trabalho e de renda para outrem, nestes dias difíceis que o país atravessa? Ora, respondeu o doutor Albuquerque, deverá ter em mente algo mais rendoso que não nos interessa. Lembremo-nos de que o espanhol é bastante ambicioso e destemido em tudo quanto realiza. Desejamos somente diminuir a carga de sacrifícios que pesam sobre os nossos ombros nessa afanosa atividade noturna que lentamente nos exaure. Caso o assunto volte a ser ventilado, referiu-se Dona Evangelina, serão necessários mais amplos esclarecimentos a respeito da empresa, sua situação fiscal e econômica, os seus compromissos, tudo enfim. E como nosso genro, que conhecemos mais ou menos, é sempre instrumento de atitudes desconcertantes, será de bom alvitre que os trâmites da aquisição da indústria sejam feitos através de competentes advogados, que terão a missão de evitar problemas legais e emocionais. Não estando vinculados afetivamente, como ocorre conosco, eles poderão cuidar de detalhes e fazer exigências que não ficariam bem se fôramos os seus promotores. Muito bem, ripostou o esposo atento. Eu já houvera pensado e falei-lhe no momento em que se referiu ao plano de passar adiante a empresa. Considerando-se que não nos cabe tombar em ruína por segunda vez, pensei em oferecer procuração ao Dr. José Leal de Almeida, que conhecemos muito bem desde os já recuados dias de Angola, quando mantivemos muito salutar relacionamento. Na primeira oportunidade, buscarei ouvi-lo, apresentando-lhe uma resenha do que pretendemos e as possibilidades que se encontram ao nosso alcance, a fim de que, na primeira instância, ele cuide das negociações. E sorrindo e mordiscando o lábio inferior, como era seu hábito quando alegre, aduziu: conhecemos quantos são bons negociantes os espanhóis, especialmente o nosso temperamental familiar, mas não são excelentes militares, conforme pensava no passado, porque nós o derrotamos nas lutas de Aljubarrota, em cuja homenagem temos o grandioso templo comemorativo da nossa vitória na batalha. Os três não puderam dominar o sorriso que lhes aflorou no sentimento aos lábios, assim selando compromissos que se alongariam para o futuro e que todos esperavam seria próspero. Passada a tormenta que o levara ao hospital, o jovem espanhol pareceu recuperar-se consideravelmente. Os ataques noturnos diminuíram e ele retornou ao ritmo normal de atividades, sem abandonar, evidentemente, o uso de alcoólicos. É justo, reconheçamos, que o abuso lhe crivava uma dependência lamentável, de consequências imprevisíveis. O raciocínio, às vezes, tornava-se mais lento, e o insensato estimulava-o mediante uma dose de uísque, com que se dizia mais lúcido. É sempre a desculpa dos inescrupulosos, este bastão de apoio para justificar o prosseguimento no vício,
de qualquer natureza. Dezembro chegara com as promessas do Natal e as perspectivas do Ano Novo. Os ventos mais frios sopravam anunciando que aquele deveria ser um inverno inclemente, o que não era habitual na região, acontecendo, no entanto, uma vez que outra. A situação política do país tornava-se mais crítica. Os mítins faziam-se mais a miúde e os seus oradores apresentavam-se cada vez mais audaciosos, como era natural. Era necessário terminar o regime de exceção vergonhoso que permanecia sob a anuência das grandes potências. A alma da liberdade cantava sem medo em toda parte, anelando por espraiar-se pelos imensos céus no rumo do futuro. Os heróis chacinados no Soweto, a cidade negra vizinha a Joanesburgo, tornaram-se símbolos da campanha de libertação. Crianças, mulheres, velhos e jovens que haviam sido vítimas da brutalidade e da revanche em vergonhoso massacre realizado pelas tropas do governo Smuts, ressurgiam aos milhares, imprecando contra a barbárie e a escravidão que lhes eram impostas. O verbo flamívolo do bispo Desmond Tutu, utilizando-se do Evangelho, chibatava a consciência social criminosa, recordando aqueles que padeciam injustiças, conforme o ensinamento de Jesus. É necessário, dizia inflamado, não revidar mal por mal. No entanto, é indispensável permanecer-se firme no propósito da conquista da cidadania, do direito a uma vida mais humana e digna, considerando-se que a existência que lhes fora reservada, em muitos casos, era inferior à dos animais irracionais. Convidamos a consciência dos homens de bem a examinar o drama de todo um povo, de toda uma nação, sob o domínio arbitrário de conquistadores impiedosos que usurparam pelas armas o poder, ceifando esperanças e destruindo aspirações, cerceando qualquer possibilidade de crescimento moral, intelectual, humano aos filhos do país, anulando nos seus ideais de vida. A história demonstra que a duração da crueldade é de pequeno curso, porque os ditadores, mesmo quando se sucedem, não escapam à enfermidade, à morte natural, por acidente ou por assassinato, inclusive o daqueles que ambicionam substituí-los no trono da covardia. Todos passam e a liberdade concede às vítimas da perversidade o direito de cantar e de sorrir, construindo o futuro melhor para os seus filhos. No mundo contemporâneo, embora vicejem a escravidão e a indignidade de chefes de nações que submetem o seu povo ao encarceramento e à submissão, sob a chibata e as armas destrutivas, esse câncer ulcerativo terá vida breve. A divindade, sensibilizada com o sofrimento de milhões de filhos submetidos ao abuso e à injustiça dos homens sem alma, promove a chegada dos seus embaixadores, alguns dos quais já se encontram no mundo para que cauterizem as suas feridas e encerrem o ciclo de hediondez que permanece. Não tardará a hora em que as algemas se partirão e os braços livres trabalharão a terra dos sentimentos, construindo uma nova sociedade, um feliz povo, uma humanidade livre de escravidão, de discriminação, de processos vergonhosos de perseguição política, racial, de casta, e as mulheres também adquiram a dignidade que lhes foi tomada, submetendo-as ao talante das paixões mais vis que permanecem nos sentimentos dos homens. Proclamações mais veementes espocavam em toda parte, enquanto a loucura dos fracos e dos enfermos, sedentos de vingança, aumentava a onda de crimes e de crueldades igualmente injustificáveis.
Nesse estado de perspectivas preocupantes, chegaram à residência de Manolo e Eneida alguns familiares procedentes da Espanha para uma temporada festiva no país. Tratava-se de dois primos do jovem espanhol, Armando e Clara Velázquez, ele vinculado biologicamente aos Rodrigues, de cujo clã procedia. Recebidos com efusão de júbilos, desde que haviam sido recomendados pelos tios, ora em Palmas de Maiorca, Eneida, embora emocionada com a recepção, experimentou estranha sensação de repulsa pela jovem familiar do seu esposo. Por sua vez, Clara não ocultou a frivolidade que lhe caracterizava a personalidade, enquanto Armando, amante dos vinhos e de outros alcoólicos, apresentava-se desgastado, submisso à mulher sensual e ambiciosa. Inevitavelmente, Armando encontrou em Manolo o polo ideal em torno do qual circular na desenfreada busca de prazeres pelo álcool e pelo sexo atormentado. Clara, sem esconder os interesses mesquinhos que a caracterizavam, pessimista e vulgar, tentou envolvimento com o primo do marido, sem conseguir êxito, porque neste momento ele estava mais interessado em realizar a transferência da empresa para o sogro e não desejava gerar uma situação emocional perturbadora. Dissuadiu-a com certa energia, embora tolerante com as excentricidades de que dava mostra. No clube latino, nas noites de sábado, Clara fez-se o centro de atração sem que o esposo se envolvesse. Aliás, ele estava acostumado com a conduta da mulher, desde que há muito invigilante e perversa. A verdade é que ela não se contentava com as conquistas realizadas, pois que, atormentada, sempre desejava ser cortejada, tornar-se centro dos interesses gerais, chamar a atenção, o que conseguia facilmente. Como lhe faltavam valores morais e culturais, tornara-se reles, optando pelo escândalo em que se comprazia. Para Eneida, a conduta da moça constituía um tormento, levando-a a situações constrangedoras. Numa dessas, após o cerco de um dos admiradores da transtornada, quando ambas se encontravam fazendo compras no shopping da cidade, tornou à casa e impôs ao marido que despachasse os hóspedes indesejáveis antes mesmo do Réveillon, festa que todo mundo reverencia na mudança de data no calendário. Receio, disse exausta, que ela provoque um escândalo e gere uma situação conflitiva entre parceiros que a disputam e aos quais estimula com gestos dignos de meretriz e deboche de vulgaridade ímpar. Aguardaremos o início do novo ano e eu os recambiarei à Espanha, concordou o marido preocupado. Recuso-me, adiu a jovem, a sair com ela, porque isso destoa do meu comportamento e torna-me uma igual, embora a minha seja uma conduta severa e irretocável. Acho justo, concordou sensato, o que não era comum na sua maneira de ver os atos mundanos, embora procurasse preservar a esposa de qualquer suspeita. Para Clara, a decisão de Eneida constituiu uma agradável conduta, porque a liberou de controlar-se, saindo a sós e flertando com todos quantos lhe dirigissem um simples olhar. Como não poderia ser diferente, atraiu a atenção de um jovem africander de conduta relapsa, mas de aparência atraente, igualmente cultivador da sensualidade e dos costumes, chulos vigentes. No primeiro encontro, Hans declarou-lhe o interesse vivo pela que lhe despertara e que estava disposto a conquistá-la a qualquer preço. Estimulada na vaidade e dirigida pela ambição, passou a estimular o romance perturbador, afrontando as pessoas que a sabiam casada, o marido quase sempre embriagado e a família que a hospedava. Destituída de sentimentos de equilíbrio, começou a sair de automóvel com o conquistador de ocasião,
permitindo-se conúbios sexuais comprometedores que se tornaram o prato do dia da maledicência local. Embora a cidade se disfarçasse de cosmopolita, não passava de uma urbe onde todos viviam em verdadeiros guetos raciais, sendo o dos latinos relativamente reduzido, no qual se preservavam os bons costumes morais e familiares. Advertido pelo primo, Armando, o esposo, sorriu confiante, elucidando. Não ignoro a conduta de minha mulher. Ela tem sido sempre assim. No entanto, ama-me e também eu a amo. Essas preferências logo cedem lugar ao tédio e à indiferença, e ela volta aos meus braços, sedenta de carinho e de amparo. É uma pobre menina que não teve amor na infância e se permite loucuras na busca do que não lhe foi concedido. Eu tenho paciência com ela e procuro nutri-la de ternura e esperança. Assim sendo, advirto-o de que a sua e a estância dela em meu lar deve ser encerrada quanto antes, porque a sua conduta degenerada está afetando minha família, que tem vivido dentro dos padrões da ética, da moral e da dignidade. Não seja injusto, primo, tenha um pouco de paciência. E depois de uma pequena pausa, não podemos retornar a Madrid por enquanto. Estamos com problemas por lá, razão por que resolvemos vir respirar os climas africanos do sul. Que houve de grave que os obrigou a abandonar a Espanha? Isso, por certo, papai ignora, pois que os recomendou com entusiasmo. É claro que nem todos sabem da ocorrência desagradável. Pigarreou, tentando manter a lucidez afetada pela dipsomania, para continuar vagarosamente. Clara exorbitou no comportamento com um banqueiro das nossas relações, que a cortejava cinicamente, conseguindo seu intento de um relacionamento profundo, exigindo-lhe que me abandonasse. É compreensível que ela deseje distrair-se com todos quantos lhe aparecem, mas eu sou o amor da sua vida. Recusando-se, gerou um grande atrito. Ademais, porque também ele era casado e afastara-se da família, mantendo a ilusão que passariam a viver juntos. Sucederam-se os dramas e os conflitos. Ela resolveu tirar proveito da situação e solicitou-lhe uma alta soma para resolver alguns problemas, o que não foi difícil de conseguir, mas não teve coragem de abandonar-me. Assim, sem maior preocupação, viajamos a Paris, a fim de nos distrairmos, não lhe havendo dito nada, o que o levou ao desespero. Ficamos na França por um período de 3 meses, quando o dinheiro se evaporou em despesas de vária ordem, em compras e divertimentos noturnos, retornamos a Madrid, e agora era ele quem não mais a queria. Sentindo-se expoliado, apresentou queixa policial e deu início a um processo de estelionato acompanhado de crime de chantagem e perseguição, de que não temos como fugir. Daí a ideia de virmos morar na África do Sul sob a sua proteção, o que certamente não nos negará. O desplante era tão grande que parecia uma alucinação. A naturalidade com que narrava a conduta venal produziu um choque no primo, que jamais esperaria encontrar alguém pior do que ele próprio, desejoso de cair-lhe sobre as costas para ser carregado. Irritando-se e quase se descontrolando, Manolo gritou-lhe que não compactuaria com a depravação e o roubo de ambos, que deveriam retornar à Espanha, a fim de responder à justiça as questões pertinentes aos seus atos ignóbeis. A minha casa não é valha-couto para criminosos, bradou, erguendo os punhos fechados e descendo sobre a mesa da sala em que se encontrava. Era somente isto que me faltava acontecer. Um vagabundo e uma prostituta refugiarem-se no meu lar, que pretendem transformar em lupanar para darem prosseguimento aos seus disparates, sem qualquer vergonha, protegidos, atendidos,
e, sem compostura, lançarem lama na minha família. Ainda não saíra do furor que o assaltou subitamente e percebeu que o primo estava quase desmaiado pela bebida alcoólica, não lhe acompanhando a explosão de cólera. Irado e sem saber como agir, descarregou a raiva chutando a mesa, empurrando-a, saindo na direção do jardim, blasfemando e gritando palavras chulas. Atraída pelo inusitado, Eneida desceu do quarto da pequenina Esperança, que trouxe nos braços, procurando inteirar-se do que estava ocorrendo, e encontrou o marido quase apoplexo, com os olhos fora das órbitas e corado até os cabelos. Manolo ia prosseguir no espetáculo da ira, quando a filhinha, assustando-se, pôs-se a chorar, o que o trouxe de volta ao raciocínio. Tomando-a e ninando, acalmou-se pouco a pouco, explicando mesmo, com irritação à esposa, o que acabara de acontecer. A jovem senhora ficou aturdida diante do relato e compreendeu a razão por que sentia repulsa instintiva pela perdulária. E agora? Que faremos? Esperarei que a degenerada retorne e tomarei medidas, expulsando-os da nossa casa imediatamente. Tenha cuidado, não agindo com precipitação, a fim de que a solução não se transforme em um novo problema para nós. Após uma breve pausa, completou. Estou informada de que Hans, o atual amante da desvairada, é homem de maus costumes e famoso pelas arruaças que tem promovido, tanto em Joanesburgo como aqui mesmo, já havendo sido encarcerado mais de uma vez. É um ocioso, que os pais sustentam, adversário de qualquer forma de trabalho, explorador de mulheres, que obriga a roubar para atender os próprios caprichos. E por falar nisso, onde você tem guardado meu colar e adereços de diamantes? Receio que ela seja induzida a furtá-lo, a fim de atender à estroína profissional da depravação. Manolo pareceu ferido por um raio ante a lembrança do colar de diamantes, logo esclarecendo. Está em um lugar seguro, longe de qualquer bandido, que pagará com a vida caso atreva-se a surrupiá-lo. A noite descera sem preâmbulos. O ar estava abafado, quase irrespirável, misturando-se à poluição atmosférica com o psiquismo carregado na intimidade da família. Manolo, após o diálogo com a esposa, ficara no vestíbulo, aguardando o retorno da insensata, o que se deu somente após a meia-noite, quando ruidosamente o carro do capitão freou a porta, conduzindo-a de retorno. Despedindo-se com gargalhadas e subindo as escadas, adentrou-se meio cambaleante, sendo convidada a uma conversação séria, embora o deplorável estado em que se encontrava. Desejo informá-la de que, amanhã logo cedo, você e seu esposo, tombado na outra sala inconsciente, sairão do meu lar, que vem desustrando e ofendendo com conduta miserável que ambos se têm permitido. Esta é uma família respeitável que vocês vêm enxovalhando com o comportamento doentio de que são portadores. Não terei mais qualquer paciência nem tolerância para com os dois. Portanto, logo que se recuperem da embriaguez, favor deixarem-nos em paz. Perturbada pelos vapores alcoólicos, Clara reagiu como se estivesse na sua própria casa, desafiando o anfitrião, utilizando-se de palavreado obsceno, bem típico da sua personalidade vulgar. Manolo enfureceu-se e, sem controle, estrugiu-lhe na face uma estrídula bofetada que a arremessou ao solo. Pelo canto da boca, escorreu rubro um filete de sangue. Ele havia perdido o controle e avançou para agredi-la mais uma vez, quando Eneida, que se adentrava na sala, deteve-o com energia e força, gritando-lhe: Eles não merecem o nosso sacrifício. Tenha um pouco de paciência, porque poderemos enfrentar situação penosa depois de atos irrefletidos. Essa meretriz deve ser expulsa, porém através de outros métodos.
O meu desejo era libertar-me deles agora mesmo. No entanto, a caridade não me permite fazê-lo, pois são dignos de comiseração. Amanhã tomaremos as providências compatíveis. Detendo o marido, impediu uma tragédia de proporções imprevisíveis. De imediato, ofereceu-se a erguer a jovem que continuava no solo, estorcegando e blasfemando, e ajudou-a a dirigir-se cambaleante à suíte no andar superior. Socorreu-a conforme a circunstância e colocou-a no leito macio, quase inconsciente. Aquela se transformou em uma noite terrível, mal dormida, assinalada por pesadelos cruéis e asfixiantes. O dia amanheceu entre neblina pesada, impedindo a luminosidade solar. Quando os 2 hóspedes despertaram com dores de cabeça em ressaca terrível, após o banho no qual procuraram renovar as energias combalidas, gastas no excesso de prazeres doentios, procuraram a sala de refeições para o petit déjeuner. Defrontando o casal anfitrião, de semblante carregado e silencioso. O leve desjejum foi feito em ambiente carrancudo e desagradável. Antes de rumar ao escritório, Manolo foi taxativo. Espero que, ao retornar à noite, não os encontre mais na minha residência. Por favor, arrumem-se e transfiram-se imediatamente para onde lhes aprouver, ou tomarei medidas enérgicas e desagradáveis com a interferência da polícia, que colocarei no encalço de ambos, inclusive telefonando a Madrid e informando o paradeiro dos 2. Assim, encerramos nossas relações e espero que nunca mais nos procurem, pois este é um lar nobre que vocês vêm maculando. Armando, sem discernimento para o que estava acontecendo, pareceu idiotizado, porquanto seus neurônios já não registravam os acontecimentos em sua volta, conforme seria de esperar-se. Ao estímulo do álcool, recuperava-se um pouco o direcionamento mental para logo tombar na inconsciência. Ficou, portanto, sem energia para qualquer reação. Foi Clara quem, tomada de uma verdadeira crise nervosa, subiu a escada com alucinação agressiva e sem tirocínio, pondo-se a arrumar a bagagem aos brados de revolta. As roupas foram atiradas sobre a cama. Abriu e cerrou malas mal organizadas. Fez volumes com outras peças e os objetos pessoais, enquanto arrebentava as jarras e castiçais de cristais que adornavam os móveis do quarto. Sempre gritando, proferindo ameaças com termos escabrosos, telefonou ao amante, que foi tomado de grande surpresa, dando uma rápida notícia dos acontecimentos e pedindo-lhe que os viesse buscar imediatamente a fim de os levar a um hotel. Menos de 1 hora depois, o Amásio compareceu e ficou surpreso com o número de volumes da insensata. Acomodou o que pôde no porta-malas e no banco de trás do automóvel, acolheu o casal infeliz e saiu em disparada. Os amantes concertaram que o ideal seria rumarem a Joanesburgo, onde havia hotéis em condições de os hospedar, pensando depois no rumo que deveriam dar à existência. Enquanto Armando permanecia indiferente, Clara estourava os conflitos sob o aplauso do comparsa igualmente pervertido. Em chegando à cidade cosmopolita, conseguiram com facilidade hospedagem em um hotel de boa qualidade. Havia, no entanto, o problema de como poderiam arcar com as despesas. Ela pensou em empenhar algumas das suas joias, enquanto aparecesse uma solução menos perturbadora, o que mereceu aplauso e aceitação imediata, passando a ação. Os dias transcorreram agitados e invariavelmente desperdiçados na saturação dos sentidos. 2 semanas após, sentindo-se cansado das carícias da diva insaciável, Hans resolveu propor-lhe uma vida diferente, rica de emoções e de sensações que valeria a pena experimentar pelos grandes estipêndios que resultariam. Incitou-a à prostituição de luxo, que era muito rendosa. Afinal,
Joanesburgo era a capital do ouro e dos diamantes, para onde ocorriam milionários que buscavam divertimentos na África do Sul e também realizar negócios rendosos, ao mesmo tempo que realizavam excursões ao luxuosíssimo cassino em Sun City. Ela reagiu à proposta indecorosa, como já era esperado. Mas ele sabia que essa seria a primeira reação, que através da oportunidade e das circunstâncias bem elaboradas se modificaria. Era, sem dúvida, um hábil proxeneta. Saturava-se das amantes depois de usá-las por algum tempo e colocava-as posteriormente a seu serviço na prostituição, evitando-se qualquer responsabilidade ou compromisso com o trabalho nobre. O Hotel C, na cidade, era uma verdadeira mina de ociosos ricos. Hans propôs ao casal transferir-se para ele, onde haveria mais facilidade em conseguir encontros lucrativos, em face das reuniões e festas que ali se realizavam com frequência, reunindo astros do cinema, da televisão e da futilidade dessa sociedade cansada de prazeres, mas sempre atormentada pela necessidade de novos gozos. O dinheiro para as despesas. Certamente não faltaria quem o fornecesse, a depender dos atrativos e habilidades da nova Dulcinea antes de Dom Quixote encontrá-la. A trama do destino continuava em desenvolvimento. À medida que os dias se passaram, Hans, que era hábil na arte da sedução, a princípio utilizando-se dos próprios encantos que se atribuía, depois da brutalidade que era possuidor e a facilmente recorria entre carícias e ameaças, conseguiu o primeiro novo amante para Doidivanas, que mudou de categoria moral, assumindo nova postura na sociedade decadente em que se movimentava. Armando indiferente a tudo, comprazia-se nos licores, nos manjares e também em algumas sortidas sentimentais com outras jovens, igualmente perturbadas da emoção e do caráter. Quando Manolo retornou ao lar e o encontrou sem os parentes infelizes, não pôde ocultar o ressentimento nem a cólera que o dominavam, estendendo-os aos pais que foram responsáveis pelo acolhimento que lhes dera, em razão da solicitação que fora feita. Não obstante, sentiu algum alívio em voltar a viver as próprias impúdicas aspirações e dar vazão aos tormentos que o afligiam intimamente. Sucede que os criminosos, em razão da faixa mental em que se encontram, facilmente identificam os semelhantes e temem-nos porque conhecem as torpezas de que são portadores. Mesmo quando se reúnem para ações nefastas, a inferioridade que os caracteriza conspira contra a união, levando-os a atrair-se reciprocamente nas tentativas em que se empenham para manter a sobrevivência. Marcados na alma pelo passado perverso, renteiam as veredas da sordidez, buscando-se, encontrando-se e detestando-se. Clara, bem orientada pelo astuto espoliador, tornou-se conhecida no bulício da vulgaridade, transformando-se em boneca de luxo do agrado de velhotes enxudiosos e depravados, que a mantinham no topo da licenciosidade. O coração humano, porém, é um labirinto de difíceis movimentações emocionais, que perturba, inclusive, o seu possuidor. Embora a moça se houvesse transformado em uma profissional, insensibilizando-se e negando-se o direito de prazer e da alegria, espiaçada pelo interesse pecuniário, e tudo quanto do dinheiro resultava, não podia fugir aos sentimentos. Era jovem e sonhadora, muito infeliz, em razão do marido que elegera e do amante especial que a asfixiava na sua volúpia, agora não mais lhe produzindo senão asco e revolta surda, e não pôde fugir às armadilhas das emoções.
Isso aconteceu ao conhecer um jovem comprador de diamantes procedente de Antuérpia. Portador de bela aparência, cortês, rico e nobre, que se sentira atraído pelos encantos da espanhola, que, afirmemos, sem retoque, era arrebatadora com seu especial saleiro. Após alguma convivência de alcova, sentindo-se descartável e em profunda solidão emocional, apaixonou-se pelo conquistador que se deixara conquistar. Sem referir ao amante o que lhe sucedia, cansada de ser utilizada e perturbada pelas bebidas alcoólicas que prosseguiu usando em doses cada vez mais elevadas, terminou por confessar o que lhe ia na alma ao novo companheiro, pedindo-lhe proteção. Sinceramente comovida e até mesmo arrependida de tantas loucuras, não teve como abrir-lhe totalmente o coração, expondo-os, porém, entre lágrimas. Nunca fui realmente amada. No lar, a minha era uma vida insuportável, o que me fez buscar um casamento de conveniência, a fim de fugir de um pai borracho, embora rico, e de uma mãe indiferente, tropeçando em um caráter venal, qual é o do meu marido. O nosso relacionamento, desde o princípio, é feito de interesses recíprocos. Ele me deixa em liberdade para ajudá-lo nos vícios e eu faço o que me apraz, desde que ganhe dinheiro. Mas isso não é um homem, redarguiu Fabrice. Trata-se de um verme que mal pensa, é um réprobo. E não tem ciúme de ver a mulher passando de mãos como se nada estivesse acontecendo? De forma alguma. Ele pensa que eu o amo, por isso que sempre volto aos seus braços. Em realidade, jamais o amei. Ele constituiu-me um tipo de segurança na sociedade tradicional da Espanha, que me servia de leme. Porém, à medida que o tempo vem passando, cada vez mais o detesto. Com habilidade e intuição felina, não se referiu ao gigolô que a controlava, temendo não encontrar o seu apelo qualquer ressonância nos sentimentos do holandês, caso se desnudasse totalmente. Nunca encontrei um homem que me sensibilizasse a alma e me felicitasse o corpo qual ocorre em relação a você. Como sei que seus compromissos aqui são rápidos e logo mais deverá estar de volta à Bélgica, os poucos dias que podemos desfrutar, se me enriquecem de alegria, também me atiram no fosso da saudade e do futuro desespero. Não há o que pensar em termos de amanhã quando estamos juntos e podemos viver hoje as nossas alegrias, venturas e ilusões. A vida é feita de promessas, de desencantos e de ligeiras esperanças. Não vale muito levar a tudo a sério, especialmente nas áreas do sexo e do amor. Você fala com segurança e frieza. Naturalmente, já sofreu golpes na afetividade e no sentimento. É natural que isso haja acontecido. Ninguém alcança aos 30 anos de idade sem haver experienciado sonhos e fantasias que se transformaram em escombros, deixando vazios imensos no mundo íntimo. Fui casado, amei e pensei que era amado, constatando depois que os meus e os sentimentos da minha mulher não se ajustavam. Éramos pessoas muito diferentes, portanto, de difícil convivência. Resolvemos divorciar-nos. Para nossa felicidade, não houvéramos tido filhos, o que muito facilitou o nosso processo de separação emocional, desaparecendo qualquer tipo de vínculo sentimental. Depois de uma pausa, demonstrando a seriedade do caráter, concluiu: não pretendo consorciar-me outra vez, preferindo a liberdade, como é verdade que um lar bem estruturado faz muita falta à vida de um solteiro e é sempre tormentosa, principalmente pela inexistência de uma família que propicia aventura aos adultos, quando os filhos lhe adornam a convivência. Não menos legítimo é constatar-se que um ninho doméstico, pelo menos no momento, no que me diz respeito, é muito difícil de ser construído.
Por falta de alguém que lhe mereça amor e confiança? Exatamente. Quando as sensações são compensadoras, as emoções não se apresentam harmônicas, tudo transformando em satisfações passageiras. Inter pocula. Sejamos honestos. As pessoas hoje vivem conduzidas por interesses mesquinhos, exploração do outro, seu uso e desprezo, sempre guindadas ao egoísmo exagerado, ao prazer sem responsabilidade, ao dinheiro, e nada mais lhe interessa, nem os sentimentos, nem os seres humanos em si mesmo, na sua condição de humanidade. Confesso que sou um decepcionado, mas mudemos de assunto. De alguma forma concordo com você, porque nem todos somos iguais. No meio do lixo, na lama, no cascalho moral da sociedade, ainda existem seres nobres como você, pessoas que amam e são capazes de fazê-lo até o sacrifício de si mesmas. Não discordo. No entanto, estou procurando esses indivíduos a quem você se refere sem os encontrar. Silenciaram. Haviam chegado a uma encruzilhada de emoções, cada qual atirado aos recuados problemas que os fizeram sofrer, ressumando dor e tristeza. Clara, dando-se conta de que estava perdendo excelente oportunidade de ser feliz, buscou recuperar-se e conclamou o amante a uma taça de champanhe, na qual foi atendida prazerosamente. Quando ele se foi, a jovem meretriz mergulhou em profundo ensimismamento, o que não lhe era habitual. Considerou a juventude que logo se fana, a beleza que emurchece, a alegria que se esgota, a ilusão que passa, e não pôde sopitar as lágrimas que lhe aljofraram abundantes dos olhos. Pela primeira vez, sentiu o abismo existencial em que se atirara. Não vivia o presente, não teria futuro. Um pensamento funesto feriu-lhe a mente como um raio devorador. O suicídio. Que lhe restava de uma existência arrastada em grilhões pesados que procurava não ver nem sentir? Nesse comenos, muito emocionada, no silêncio angustiante que a dominava, recordou-se de Deus que um dia na infância fora-lhe apresentado pela religião dominante em sua pátria e tocada pela tradição oracional, suplicou-lhe ajuda em fervoroso apelo. Não há grito da alma que não encontre ressonância nas esferas do inefável amor, e como resposta imediata, ocorreu em seu amparo veneranda religiosa que lhe fora mestra no colégio onde aprendera as primeiras letras. A entidade acariciou-a ternamente e comoveu-se ante a aflição da tutelada. Aplicou-lhe energias balsâmicas e refazentes, enquanto cantava uma doce balada regional, que ensinava aos seus alunos amados como filhos do coração quando esteve na terra. Suavemente a atormentada aquietou-se, o córrego das lágrimas diminuiu, e um sono refazante e generoso tomou-a toda. Fim do livro 1.